Graça e paz. Quero falar um pouquinho agora sobre as características da ovelha. Nós estamos fazendo, alguns vídeos para a gente poder aprender um pouquinho da palavra. E é muito interessante a questão das ovelhas. O que nós somos, comparados com uma ovelha? Aqui em João 10:10, Jesus ele fala assim. Eu vou ler o 4 e o 5 e depois o 11. Fala assim: E quando as tira para fora, as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque reconhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Verso 11. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então Jesus é o nosso pastor. E ele está dizendo assim, que as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz. Eu vi um relato, já vi um relato que um dia foi chegando um pastor de ovelha com um tanto de ovelha para beber água. Aí depois chegou outro pastor de ovelha com outro rebanho. E aí chegou mais um com outro rebanho. Aí chegou outro com outro rebanho. E no final se tornaram 4 pastores com 4 rebanhos. E aí a pessoa que estava observando falou assim: agora eu quero ver. As ovelhas misturaram tudo. Ficou tudo misturado. Quero ver como que eles vão saber diferenciar essas ovelhas. Qual ovelha de qual. Mas bastou o pastor sair e gritar e falar, as ovelhas dele foi acompanhando ele. O outro saiu e chamou as ovelhas da forma que ele chamava. E o rebanho dele seguiu ele. E assim, consequentemente. Ou seja, a ovelha, ela ouve a voz do pastor e ela sabe quem é o pastor pela sua voz. Interessante, né? Você tem conhecido a voz de Deus? Você tem conseguido reconhecer a voz de Deus? Porque hoje nós temos muitas vozes, que falam, É a voz da internet, é a voz do nosso sentimento, das nossas emoções, é a voz dos acontecimentos, daquilo que está ao nosso redor, é a voz das pessoas que precisam de uma ajuda nossa, é a voz daqueles também que nos perseguem, ou seja, é muita voz, É muita voz. E no meio desse monte de voz, nós temos que reconhecer a voz do nosso pastor. Aquelas ovelhas ali eram 4 rebanhos, 4 pastores, mas nenhuma foi com o pastor errado. Todas seguiram o seu pastor, porque conhece a sua voz. Se você não tem conhecido a voz de Deus, saiba que ele fala. Deus é um Deus que fala. Nós vemos o tempo inteiro que Deus fala. Mas muitas vezes a nossa audição ela está com problema e nós não conseguimos ouvir Deus como ele tem falado conosco. Nós temos que ter uma sensibilidade espiritual maior. Por quê? Porque é tanta voz, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e às vezes a nossa mente ela fica tão tumultuada de coisas que nós não entendemos muitas vezes o que Deus está falando conosco. Mas a ovelha sabe, ela conhece a voz do seu pastor. E se você é ovelha e não está reconhecendo a voz do seu pastor, alguma coisa está errada. E aí, nós vamos ver no Salmo 23, quando Davi ele começa a falar, do pastor e da ovelha. E ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No hebraico, esse texto é: o Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Se Deus não lhe falta nada. Quando Deus, ele é o nosso pastor, ele cuida de todas as nossas necessidades. Nós vamos ver aqui nesse texto, ele falando do pastor cuidando da necessidade de cada ovelha, de todo o seu rebanho. Fala no verso 2, deitar-me faz em vez de pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. A ovelha, ela é um animal totalmente inofensivo. O leão, ele tem os dentes afiados, tem garras, as águias têm asas para voar do predador e fugir. A ovelha não. A ovelha não consegue fugir do predador. Ela está lá na última, como se o outro, esqueci o nome. Ela está lá no último, na corrente alimentar, na cadeia alimentar, ela é a última lá, porque ela não consegue, de predador, ela é a última, porque ela não é predadora de ninguém. Então a ovelha, ela é inofensiva, ela não possui garra, ela não tem velocidade, ela não tem senso de direção. É o pastor que tem que guiá-la. Então ela é totalmente inofensiva,
totalmente dependente do pastor. E aqui eu estou falando que é o pastor que guia ela a verdes pastos e guia ela a águas tranquilas. Como a ovelha é tão inofensiva, ela tem uma visão também muito pouca. Ela é míope, ela não enxerga mais do que 10 metros. Ela não consegue enxergar. Então ela precisa ser levada a águas tranquilas, porque se as águas estiverem turbulentas, se ela cair ali dentro, ela vai embora. Então o que acontece? O pastor ele guia ela na água tranquila, no lugar que ela pode beber, que ele pode dar o banho nela, se tiver ferida ele lavar as feridas. Então elas vão sempre ser guiadas às águas tranquilas. E aí fala, refrigera minha alma, oh glória a Deus. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigera a alma. Quando nós estamos, descansando, sabendo que tem um pastor e que eu posso descansar, porque ele vai me levar nos pastos verdejantes. Ou seja, na alimentação, ele vai me hidratar, eu vou ficar nutrida, ele vai trazer o alimento, ele vai guiar as águas tranquilas, porque ele sabe que nas águas turbulentas você não consegue. Talvez nós estamos vivendo época de águas turbulentas, águas que às vezes você não consegue ouvir a voz de Deus, mas ele sabe que a ovelha precisa de águas tranquilas. Então ele nos guia. Talvez você precise dizer, Deus, me guia às águas tranquilas, refrigera minha alma, aquieta minha alma, para que eu possa ouvir a tua voz. Aquieta minha alma, para que eu possa escutar aquilo que o Senhor tem para falar comigo, ouvir a tua direção. E Deus faz isso, o pastor faz isso. Está aqui no Salmo 23, você pode falar com ele. Refrigera minha alma, guia-me às águas tranquilas. E aí fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, o que ele está falando? Esse vale da sombra da morte era uma estrada que tinha entre Jerusalém e Jericó, que era um despenhadeiro. Era um despenhadeiro que eles tinham que passar na beirada. Se a ovelha saísse da direção, ela caía lá embaixo. E ela ia cair no despenhadeiro e com certeza morreria. Então, por que ele tinha a vara e o cajado consolo? Porque a vara ia guiando elas. E o cajado, se ela caísse, o cajado ele tem uma ponta arredondada, Se ela caísse, ele conseguia segurar ela e trazê-la de volta para o caminho. Então, o cajado do Senhor é para que, se você cair, ele te trazer de volta para o caminho. A vara do Senhor é para te manter no caminho, na direção certa. Muitas vezes Deus nos corrige, essa vara dele é correção, às vezes, porque nós estamos saindo do caminho, nós estamos nos enveredando por caminhos errados. Então ele usa a vara ali, uma correção, para a gente voltar para o caminho, para nos dar a direção certa. E o cajado, se você está caindo no despenhadeiro, ele vai usar aquele cajado ali para te trazer de volta, para não deixar você morrer. Não deixar você morrer, porque se caísse lá, certamente morreria. Então esse é o Vale da Sombra da Morte, era aquela estrada que o pastor passava conduzindo o seu rebanho, mas com a vara e o cajado, e bem atento, bem atento. Por isso que fala que o nosso Redentor, ele não dorme, nem pestaneja o guarda de Israel. Ou seja, em todo o tempo ele está atento se a ovelha está correndo risco de cair no despenhadeiro, se a ovelha está saindo da direção. Aí ele usa a vara ali para corrigir, ele usa o cajado para trazer a ovelha para o caminho novamente. Então tudo isso são bênçãos de Deus na nossa vida, bênçãos que ele tem derramado sobre nós. E a ovelha também, elas são sensíveis, elas são inteligentes, e elas são capazes de sentir emoções complexas e até mesmo criar laços de amizade. A ovelha, ela precisa andar em bando, porque ela é inofensiva. Por que o Senhor diz, para a gente congregar, que a gente precisa estar congregando? Porque a ovelha sozinha, ela não tem nenhuma proteção. Como eu falei, ela é inofensiva, ela não tem garra, ela não tem senso de direção, ela não enxerga longe, ela não tem asa para ela voar, ela não tem velocidade. Como que ela vai se proteger sozinha? Por isso ela precisa da igreja. A ovelha precisa da igreja.
ela precisa congregar. Nós precisamos, ela estava sempre em bandos, uma guardando a outra, protegendo a outra. E é assim na igreja, né? A gente está sempre um cuidando do outro. Porque é isso que a palavra nos ensina. Perdoando-vos uns ao outro, amando-vos mutuamente, né? Suportando, sendo suporte um do outro. E assim nós vamos caminhando com o nosso pastor nos direcionando. Não é mesmo? A ovelha, ela é símbolo do amor. Ela não faz mal. A ovelha, ela não representa perigo algum para alguém. Ela é símbolo do amor. Por isso a palavra, tem um versículo na palavra de Deus que fala: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Por quê? O lobo, né? O que o lobo faz com a ovelha? Ele estraçalha a ovelha. Mas aqui Deus não está falando disso. Deus está falando isso porque vos envio como amor para combater o ódio. Porque a ovelha é o símbolo da ovelha, o amor. Que lindo, né? E aí, fala assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Sabe por que a ovelha ela precisava ser ungida com óleo? Porque o óleo era um repelente contra os insetos. Porque quando o inseto entrava no ouvido da ovelha, ou às vezes no nariz dela, ela ficava tão desesperada que ela começava a dar cabeçada. E ela ia dando cabeçada até mesmo se aquilo ia perturbando ela tanto que havia perigo até dela morrer, de tanto que ela dava cabeçada. Por isso a cabeça dela era totalmente ungida com óleo. E quando aquela cabeça ela é ungida com óleo, o que acontece? Você repele todos os insetos. Então nada entra maligno no seu ouvido, no seu nariz, no seu olho, na sua boca. Por quê? Porque aquele cheiro do óleo repele. Era um óleo que eles usavam, que era um repelente. Repelar fazia com que todos os inimigos era quem? Aquele que quer te matar. Porque se o inseto vinha, entrava dentro do ouvido dela, ela ficava sem senso, ela ficava tentando se matar, é porque era uma tentativa de morte, ela não sabia disso. Mas quanto mais ela batia a cabeça, mais era um perigo para ela morrer. Porque o inseto tinha entrado dentro dela. O mal tinha entrado dentro dela. Então o Senhor nos unge a cabeça perante os nossos inimigos. Qual que é o inimigo da ovelha? Era os insetos ali. Né? A ovelha, o animal, o inimigo dela era o inseto. Porque o inseto ia levar ela para uma situação de perturbação. Ela ia ficar tão perturbada que ela ia começar a bater a cabeça, pensando que ela batendo a cabeça, aquele inseto ia sair. Então, por isso a cabeça dela era ungida com óleo. E o Senhor unge a nossa cabeça com óleo na presença dos nossos predadores, dos nossos inimigos, e faz com que o nosso cálice transborde. Glória a Deus, glória a Deus. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando nós entendemos esse cuidado de Deus conosco, quando nós nos vemos como essa ovelha, talvez você precise se ver assim e falar: Deus, eu estou tão cansada, eu estou tão... está acontecendo tanta coisa na minha vida, eu estou precisando tanto desse cuidado do pastor. Chega para ele e fala: eu preciso do cuidado do pastor, unge a minha cabeça com óleo, Senhor. Por isso a palavra de Deus fala: em todo tempo sejam alvas as vossas vestes, e não falte o óleo sobre a sua cabeça, porque o óleo é a unção que repele o inimigo. Repele. O inimigo, ele não se aproxima de quem está cheio da unção. Ele não se aproxima. Então a ovelha é tudo isso. O óleo na cabeça, ele nos protege de todo o mal. Então essas são as características das ovelhas. E é isso que Davi ele quis nos falar nesse texto, né? Tão maravilhoso esse texto. Quase todo mundo sabe esse salmo de cor, mas às vezes não sabe o significado de tudo isso que foi dito aqui. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.